Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola para você ficar por dentro de todas as transferências que acontecem no futebol do Brasil e no mundo. Você sabe muito bem, lá no YouGol.com.br você confere todas as informações em tempo real, mas aqui a gente te mantém atualizado também, a gente ajuda bastante. Por isso, retribua com a sua curtida, com o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol também, deixe o seu hype e vamos lá, começar com o fim de uma era. Depois de 4 anos, Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. O futebol é realmente dinâmico e antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Lion foi derrotado pelo Santos, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e aconteceu uma reunião para ser avaliado o trabalho do Vojvoda. Não é um ano dos mais fáceis para a equipe do Fortaleza, mas foi dado um voto de confiança para cima do treinador e esse voto de confiança durou apenas 2 jogos. Na retomada, o Fortaleza perdeu para o Bahia na Copa do Nordeste, foi eliminado da competição regional e depois perdeu o clássico para o Ceará no final de semana, na primeira rodada da volta do Campeonato Brasileiro. E aí as coisas se tornaram insustentáveis. Foi a 6ª derrota consecutiva do Fortaleza, o 9º jogo sem vitória, e aí o treinador acabou sendo demitido. Sua passagem teve 309 jogos no comando do Fortaleza, com 3 títulos estaduais e 2 Copas do Nordeste. Neste ano, os números não são tão bons, 37 jogos com 11 vitórias apenas, 10 empates e 16 derrotas. O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação. A sucessão do treinador já começa a ser discutida, é claro, e 2 nomes argentinos estão aparecendo em especulações. O primeiro deles é de Luiz Zubeldia, que recentemente deixou a equipe do São Paulo, aliás, deixou justamente antes da pausa para a Copa do Mundo. Nessa temporada de 2025 são 14 vitórias do São Paulo, sob o comando do Zubeldia, com 10 empates e 5 derrotas. O São Paulo se classificou de forma invicta para a segunda fase da Copa Libertadores, para a fase oitavas de final, não perdeu nenhum dos seus jogos e terminou com a segunda melhor campanha da fase de grupos. E o outro nome discutido é de Ramon Dias, que foi técnico do Vasco, técnico do Corinthians, livrou os 2 times do rebaixamento nos últimos anos pelo Brasileirão, 65 anos, foi campeão paulista com o Timão no começo da temporada e depois demitido no começo do Campeonato Brasileiro. Em 2025, 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, o time do Corinthians sob o comando do Ramon Dias, que é uma opção aí para manter essa linhagem argentina no Fortaleza. Temos mais novidades sobre o caso que surgiu aqui no vídeo da segunda-feira de O Gol no Mercado. O Fluminense rejeitou a primeira proposta do Wolverhampton pelo John Arias, o colombiano que se destacou no Campeonato Mundial, ganhou interesse internacional. A gente disse que a conversa que tinha era que tudo estava um pouco mais encaminhado, porém a oferta de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, foi rejeitada pelo Fluminense, pelo menos essa primeira conversa. As negociações, segundo a gente tem a apuração, seguem acontecendo. O Fluminense exigiu algumas condições, ainda existem as exigências da equipe do Patriotas, que detém 50% dos direitos do João Arias, e aí não houve acordo. Então, nessa primeira proposta, essa primeira investida do Wolverhampton para cima do Arias foi rejeitada, mas, reafirmo, as conversas seguem acontecendo e é muito provável que o Arias vá para o futebol inglês. Temos 2 casos de jogadores que se valorizaram no Mundial de Clubes também e que vivem a situação semelhante, né? Idêntica, basicamente, tá? Começando com o Wesley, lateral da equipe do Flamengo, destaque também no Campeonato Mundial, recebeu proposta do Zenit, que já levou o Gerson, né? Já está lá o Gerson. Segundo o Fabrizio Romano, jornalista italiano, a oferta foi de 25 milhões de euros pelo lateral. Só que o Wesley tem outros planos em mente, assim como o Richard Rios, meio-campista da equipe do Palmeiras, outro grande destaque do Mundial, oferta dos russos na casa dos 30 milhões de euros pelo meia, mas os dois já têm acertos encaminhados com a Roma e entendem que o time italiano é uma vitrine melhor para chegar no futebol europeu e também se manterem em destaque para terem chances nas seleções de seus países, pensando na Copa do Mundo de 2026. Eles entendem que o futebol russo pode acabar tirando algumas oportunidades, entendem a Roma como um melhor caminho e as ofertas do Zenit, em questão salarial, seriam melhores do que a Roma, mas os dois preferem chegar na Europa pelo futebol italiano do que pelo futebol russo e a gente segue acompanhando.
Para fechar o futebol brasileiro, vou falar do Mirassol aqui, porque o Mirassol trouxe um reforço, anunciou na segunda-feira a chegada do atacante Chico da Costa. Se você não conhece o Chico da Costa, ele estava no futebol do Paraguai. Tem 30 anos, desde 2017 não joga no futebol brasileiro, mas foi revelado pelo Atlético Paranaense, passou pelo Operário, pelo São José, e aí foi para o México. No México rodou pelo Venados, pelo Atlante, pelo Querétaro também, passou por lá pelo Querétaro. Passou por muitos lugares da América do Sul, se destacou até na equipe do Bolívar lá em 2022, mas estava no Cerro Porteño do Paraguai e agora chega para reforçar a equipe do Mirassol na disputa do Campeonato Brasileiro. Partindo para a Europa, a gente começa com a volta de Jordan Henderson, o volante que volta a jogar na Premier League e vai jogar na Inglaterra. Conhecido por sua passagem marcante de mais de uma década na equipe do Liverpool, agora ele vai defender o Brentford. Está com seus 35 anos. Em 2023 ele deixou a equipe do Liverpool, depois de 12 anos defendendo a equipe de Anfield, foi para o futebol da Arábia Saudita, passou pouco tempo por lá e atualmente estava na equipe do Ajax. Na temporada passada fez 45 jogos com 1 gol e 6 assistências. E para a gente fechar, hoje foi dia de apresentação no Real Madrid. O Álvaro Carreras, lateral esquerdo espanhol de 22 anos, foi apresentado em Madrid, algumas cenas bem emocionantes, inclusive, sendo ali abraçado pela mãe depois de falar algumas palavras como jogador do Real Madrid. Ele que fez sua base na equipe merengue entre 2017 e 2020, terminou a formação na equipe do Manchester United, chegou a subir para o time principal, mas nunca jogou profissionalmente nos Red Devils. Acabou rodando pelo futebol da Europa até chegar na temporada 2023-2024 na equipe do Benfica. E foi no futebol português que o Carreiras acabou se destacando. Com a camisa do time encarnado, fez 68 jogos com 5 gols e 5 assistências, chamou a atenção da equipe do Real Madrid, que foi lá e pagou a multa rescisória para levar o lateral, 50 milhões de euros, e agora assina um contrato até 2030 com o Real Madrid. Mais um reforço aqui para o Xabi Alonso arrumar o time, que ficou balançado depois daquela derrota contra o PSG. Não foi a melhor temporada, foi longe de ser uma grande temporada da equipe do Real Madrid no ano passado, e agora tentam montar para projetar um futuro melhor lá no Santiago Bernabéu. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma edição de O Gol no Mercado, convidando você mais uma vez para deixar o seu like, seu comentário, seu hype, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol e conferir também a nossa programação. Tivemos hoje uma edição de O Gol nas Américas com o Dudu Monsanto, falando da Copa Sul-Americana, tem Brasileiro em Ação, tem lembrança aqui do tricampeonato do São Paulo na Copa Libertadores. Convido vocês a conferir o vídeo que está muito bom também. Valeu, aquele abraço e até amanhã.